Ora, né, irmãos? Glória a Deus. Então, nós vamos meditar um pouco aqui em duas mulheres. Uma, né, irmãos, é em Atos dos Apóstolos e a outra é em Lucas. Essas mulheres eram mulheres que serviam a Deus, que adoravam a Deus, que faziam a vontade de Deus. Depois a gente vai ver se a gente consegue chegar lá em Provérbios, no final do livro de Provérbios, que fala da mãe de um rei que aconselhou o seu filho. Quando ele foi ser rei, ela aconselhou a ele, né? Então vamos começar aqui. Começar aqui por Lucas, capítulo de número 2, versículo de número... Glória a Deus. 36. Lucas 2 e 36 diz assim: E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, irmãos, aqui foi quando Jesus foi apresentado, né, irmãos? Aleluia. E o homem de Deus aguardava, né? Simeão para apresentar o Senhor, e a palavra de Deus diz que o Senhor falou que ele não morria antes que ele acontecesse assim na vida dele. Às vezes a gente fica perturbado com enfermidade, com isso e aquilo, irmão, mas se você tiver promessa, e você estiver no altar de Deus, servindo a Deus, a promessa se cumpre, irmão. Agora tem pessoas que abandonam a vida, assim, de fidelidade diante de Deus, depois ele morre, né, e às vezes Deus... não aconteceu aquilo, a gente diz assim, mas Deus não cumpriu, né? Deus tem os seus planos, irmão. Deus sabe como deve fazer. Então é ficar na dependência do Senhor. Não é fazer como uma irmã que diz assim, aí eu fiquei na independência de Deus. Aí não dá, né? Glória a Deus, porque ela não sabia como era o significado da palavra, ela dizia a independência, né? Então vamos ficar na dependência de Deus. E vamos ler a outra passagem lá, porque o tempo não dá e eu já ao menos li, né? Glória a Deus. Atos, capítulo de número 9, e versículo 36, diz assim: E havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, todas pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficaram muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então, irmãos, nós vamos meditar mais nessa passagem, né? Porque a outra passagem, ela não dá um pouco de detalhe assim, é uns versículos mais rápidos, né? Apesar de falar que Ana era uma viúva de quase 84 anos, e que ela teve só um marido, não é? Quer dizer assim, que ela não ficou viúva e depois ficou casando com um, com o outro, não? Ela ficou esperando em Deus. Tem pessoas que ficam esperando em Deus, sabia? Depois que elas ficam viúvas, Raimundo Francilino, lembrei dele, era que ele apresentava as viúvas da Maraponga lá, quando a gente congregava na Maraponga. Naquela época, eu acho que era mais de 10 viúvas lá, né?
E eu acho que ainda tem gente viúva, tem uma irmã viúva, que até uma filha dela trabalhava na irmã Luizinha, né? Não sei se ainda trabalha. Aí, irmãos, essas irmãs ficaram viúvas novas. A irmã Diva aqui, né? Irmã da irmã Augusta, a irmã Faíca e outras mais ficaram viúvas com 40 anos, com 40 e poucos anos ou menos, né? E elas não casaram mais. Então essa mulher diz que ela ficou viúva, aguardando também no Senhor, esperando no Senhor. E por ela ser uma mulher da idade avançada, ela não, irmãos, ficava em casa, né? Às vezes como eu, como outros irmãos, a gente fica negligenciando em casa, né? E não vem os trabalhos de oração, os trabalhos do Senhor. Aí o que acontece? Ela ficou lá, e quando Simeão foi apresentar o Senhor, ela estava ali, né? Também ao lado, para servir de testemunha. Glória a Deus, uma serva de Deus fiel, uma mulher, aleluia, que servia a Deus nos dias da sua, nos seus dias de idade, né? Mas ela estava ali, né, irmão, servindo a Deus, adorando a Deus. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Então, irmãos, aleluia, nos dias das nossas orações passadas, não é desfazendo nos dias de hoje, mas realmente a gente tem que contar a verdade, falar a verdade, ó. A gente saía nesses dias de ciclo de oração, porque agora o ciclo de oração, parece que por aqui estão tudo sendo de segunda de noite, né? Eu já disse para a mulher, para a minha esposa, que vou dar uma fugida um dia aqui e vou fazer uma visita na Maraponga. Né, irmãos? Não, você não pode ir, não, mas eu vou lá, né? Então, irmãos, aí tinha os círculos de oração, eram à tarde, né? Aqui também teve muitos anos à tarde. E eles não eram no mesmo dia. É como a Santa Ceia, que hoje é só um domingo só. Então, eram dias variados, um era segunda, era quarta. E as irmãs iam visitar no Itaperi. No dia do seu ciclo de oração daqui, as irmãs do Itaperi vinham para cá. As irmãs da Maraponga iam visitar também no Itaperi. Então, irmão, era muito bom. Mas hoje, eu vejo que esse sistema que foi separado, essas congregações, né? Aleluia, parece que ficou assim mais preso os trabalhos. Quantas pessoas tem aqui visitando hoje, no culto de senhora? Só a irmã lá da igreja de Cristo, né? Então, irmãos, naqueles dias a gente visitava com a mocidade, e a mocidade vinha. Você sabe quantas pessoas da mocidade, eu digo que eu fui dirigente de mocidade há uns anos, e a gente, irmãos, no dia do culto de mocidade, sabe quantas igrejas tinha representando aqui? Uma trazia 5 jovens, outro 10, outro 3, e o dirigente vinha na frente, né? O dirigente ou a segunda pessoa do dirigente, porque sempre era o primeiro e o segundo. Então, irmãos, o que acontecia? Era um culto cheio de irmãos, viu, Francisco? Irmão, era um culto cheio de jovens, ó. Era muita gente. Hoje a gente vê um culto com poucas pessoas, porque as igrejas, elas são separadas de negócio de setor, e às vezes são separadas distantes, né? Aqui já pertence, vamos dizer assim, à congregação lá vamos dizer, do Dias Macedo, distante, não são as igrejas aqui perto, Zé Walter, Mondubim, Maraponga, Vila Betânia. Raramente tem assim, né, irmãos? Então, mas Deus sabe como é que fez, ele foi o Senhor que assim trabalhou na vida dos irmãos. Mas vamos meditar aqui, irmãos, nessa passagem que eu li, não é? E aqui eu vou parar um pouco aqui sobre Ana, porque ela era uma viúva de 84 anos, não é? E não se afastava do templo. Então, irmão, não tem idade, não tem enfermidade. Aqui nós temos uma Ana, não tem? Ela também, não é também? Ela é viúva também, olha a coincidência aí. Essa Ana, ela vem, irmão, é muito assim dedicada ao trabalho de oração. E às vezes ela vem, ela fica com os pés assim, ó, porque ela não tem saúde para vir. Quantas pessoas que têm saúde, né, irmão, e não vêm, né? Cuidado para você não vir depois, ou eu, quando ter que ficar assim que nem a irmã Ana, agora eu vou, né? Não vai fazer assim não, né, irmãos? Mas vamos meditar lá em Atos, que diz que aquela mulher, não é, irmãos, aleluia, ela servia a Deus com alegria, glória a Deus, e ela adorava a Deus, aleluia, e ela, como dizer, e havia em Jope uma discípula, quer dizer que ela não era uma mulher assim, desligada da casa de Deus, não era discípula, apesar de hoje os ministérios já ter diaconisa, presbítera, sei lá, pastora, mas a Bíblia não fala, mas aqui fala que ela era discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Tem pessoas, irmão, que é crente, é fiel a Deus, adora a Deus, vem para a casa de Deus, mas ele não tem boas obras. E o que é boas obras?
Boas obras não é só você dar uma alimentação a alguém, uma bicicleta, um carro, um relógio, não. Boas obras é o irmão e a irmã ter uma vida no altar, não é? Ter um testemunho de vida no altar. Aqui em casa, principalmente quando o menino era pequeno, né? Eu dizia assim, cuidado, pessoal, quando eu era adolescente, nós estamos perto da arca. Aí é a arca, a casa de Deus, ó. Cuidado aí, né? E não é que Deus teve misericórdia, irmãos, e todos estão casados, né? E todos são crentes. Teve só um, que foi o único genro, né? Porque eu só tenho uma filha, é claro, era o único genro. Ele não quis se enquadrar. Deus desfez o casamento. Foi, não continuou com a gente, porque a gente ficava pegando no pé, rapaz, tem que ser assim. Rapaz, eu sempre aconselhei a ele. Por isso, irmãos, que ele não tem nada de problema comigo, de raiva, de revolta, porque eu falava com muito amor, aconselhava, né, irmãos, aleluia, e aquela pessoa mesmo não quis dar lugar às coisas de Deus, e então não continuou, né, irmãos, aleluia, na nossa família. Apesar de ser um rapaz trabalhador e tudo, mas ele tinha uns comportamentos meio assim, contrários. Mas aqui, irmão, diz que havia em Jope aquela mulher, discípulos, que servia a Deus com as boas obras, e diz mais aqui, estava cheia de boas obras que fazia. Você sabia que o espírita, ele crê que a salvação é através das boas obras? É sim. Já falei várias vezes aos irmãos sobre isso. E a gente vê nos meios de comunicação, a maioria dos jornalistas e esse pessoal que trabalha assim nas televisões, a maioria, eles são espíritas, porque, não sei se vocês sabem, parece que Allan Kardec, o fundador da seita espírita, ele era jornalista, era uma coisa assim, né? E ele então, e aquelas pessoas, até tem agora um sistema quando vai enterrar, os irmãos viram? Eu não sei se isso foi criado pelos espíritas, os espíritos que me perdoem aí, viu? Glória a Deus, mas aí, irmãos, vocês viram que agora tem um negócio de cremar, não tem? Cremar. Aquilo ali não é coisa de Deus não, sabia? Para ver se a pessoa não ressuscita. Cadê os ossos? Não vai ressuscitar não. Mas para Deus, irmão, não tem negócio de pó, de osso, o que for. De toda maneira ele ressuscita, porque ele é poderoso. Então, irmão, diz assim, ó. E aconteceu naqueles dias em que, enfermando ela morreu, né? E tendo lavado, a depositaram num quarto alto. Enfermada, ela morreu e tendo-a lavado, depositada num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, onde Pedro estava, né? Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com ele. Sabe como é que é a coisa? Pedro foi lá e orou por Ananias, não era? Era Ananias? Então, o que aconteceu? Apareceu o trabalho imediato. Imediatamente. É como parecido com as coisas que acontecem na vida do crente no dia de hoje. A irmã ou a igreja está no propósito de oração para orar por uma causa tal. Mas aí aparece uma causa que não pode esperar muito não. Tem que Deus resolver rapidamente. E Deus às vezes atende mais rápido a igreja, a oração daquelas irmãs, do que aquela outra causa. E o propósito não foi para que Deus fizesse, operasse, Deus fizesse aquela cura, Deus resolvesse aquele problema, o propósito do trabalho de oração era, mas o Senhor entende, irmãos, os seus filhos, o Senhor entende a sua igreja, o Senhor entende a você, a mim. Então Pedro estava ali em Jope, e alguém mandou dizer, vai lá em Pedro, vai lá onde Pedro está, e dizer que ele vinha rápido, aleluia, ele não se demora, ele vinha logo, glória a Deus. E Pedro, irmãos, ficou naquela situação difícil. Mas por que eles disseram que Pedro viesse logo? Porque gostava da irmã, irmão. Amava a irmã. Olha, você perder uma pessoa, todas as pessoas a gente sente. Mas tem aqueles irmãos, aquelas irmãs, que ficam mais na história da igreja, sabia? Na história do bairro. Esse dia passou um rapaz aí, eu estava com o Cristiano sentado ali, ele disse assim para mim, ó. Eu vou falar nesse varão de novo. Ele disse assim, o irmão Raimundo, né, irmão? Deus levou. O Martins, um rapaz que morava ali perto do Chafariz, né? Mora agora na Pajuçara. E eu disse, foi, Deus levou o irmão Raimundo. São pessoas, irmãos, que têm tempo na casa de Deus, que servem a Deus, que adoram a Deus. Tem os problemas da vida, momentos difíceis da vida, mas nunca deixaram os caminhos do Senhor. Não é, irmãos? Às vezes a gente congrega num canto, no outro, mas não deixa de adorar, de servir a Deus. Então, o que acontece?
Pedro, aleluia, ficou numa situação difícil. Eu tenho que ir imediatamente lá. E ele foi. E ele foi imediatamente lá, né, irmãos? E Deus deu vitória a Pedro. E nós diz assim, ó. E levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram a um quarto alto. E todas as viúvas rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Está vendo? Quando Pedro chegou, elas disseram, Dorcas era mais ou menos assim, né? Era uma pessoa muito boa, nós amava ela fazia as vestes, quem sabe se ela até não dava a alguém, né, irmãos? Talvez ela fazia, alguém trazia só o tecido e ela fazia e não cobrava. Aquela pessoa muito compreensiva, aquela pessoa que servia a Deus com alegria. Glória a Deus. Tem pessoas que têm uma vida, irmão, de tristeza. Não tem uma vida no altar, não tem um testemunho de servo de Deus. Ele tem que ser ou ela, irmão, como aquelas pessoas que os irmãos dizem, eu queria ser crente que nem irmão fulano. Você é uma referência, você é um exemplo na casa de Deus. Embora que alguém diga que você é santarrão, que você é morcego, só vive na igreja, que você não sei o que, deixa eu falar, irmão. Tu sabia que do jeito que tu for, alguém fala de ti? Se você for um crente assim, não é muito fraco aquele irmão, nunca vem à igreja. Se tu vem muito, ele diz assim, mano, não sei para que aquele exagero todo, só vive na igreja aquele irmão, aquela irmã, né? Então, irmão, ninguém tapa a boca do mundo, faça a sua parte, né, irmãos? Louve a Deus, faça como aquele irmão, que o irmão disse assim, ó, irmão, eu estou num estreito grande, já disse aqui para os irmãos, estou num estreito grande, porque eu soube que um irmão falou de mim e eu tenho que pedir perdão a ele, e se ele não me perdoar, eu tenho que perdoar ele, me chamar com muito carinho, e depois vou ficar orando por ele, porque pode ele ficar falando de outro irmão, de outra irmã, e aquela pessoa não tem uma base bíblica que nem eu, uma base espiritual que nem eu, e ele vai cair na fé. E eu nunca esqueci daquele irmão falar isso. Então, irmão, diz mais, mas Pedro fazendo-as sair, olha o estreito aí. Pedro chegou, tinha as irmãs, tudo que era amiga de Dorcas, era boa referência dela, mas Pedro disse assim, ó, que elas saíssem a todos e pôs de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Vocês viram aquela passagem de Jesus? Jesus teve vezes que chamou Pedro, Tiago e João, não foi? Mas teve vezes que ele foi só. Foi sozinho orar, lá no Getsemane. Tem momentos, irmãos, que eu gosto de dizer e repetir. O dirigente não lhe conforta, não pode resolver. A esposa do dirigente, o seu esposo, o seu filho, a irmã na fé, que você gosta muito dela e sabe que o Senhor diz assim, hoje eu vou deixar ele no estreito. Ele ou ela, vou fazer prova dele ou dela, para ver se ele me ama. Irmão, sozinho em Deus, esse negócio de ser ajudado por alguém é muito bom, não é não? Alguém diz, sou crente de Jesus há tantos anos, mas também aonde ele mora, é cheio de crente. No trabalho onde ele trabalha, é cheio de crente. Em todo canto que ele... Agora quero ver se ele morar num canto que não tem quase crente, trabalha no meio dos incrédulos. Essa semana eu saí daqui com o irmão e eu disse ali fora, tu é mais crente que nós. Parece que estava eu, o Benassi, era eu, outro irmão, e chegou esse irmão e disse assim, tu é mais crente que nós? Eu? Você é sim. Porque só você crente na sua casa. Né? Glória a Deus, está vendo, irmãos? E é verdade, ser crente sozinho em casa, misericórdia. Às vezes a gente tem uma irmã, uma filha, a irmã tem, o irmão tem um marido, e o negócio já é estreito, ainda mais você sendo sozinho crente em casa, e aquela pessoa é de outra denominação, e por sinal a mulher desse irmão é muito assim dedicada lá naquela igreja onde ela... Mas você sabia que tem um irmão nessa rua que é idêntico a ele? E ninguém foi na casa dele pregar para ele, e hoje ele é crente. A esposa muito dedicada a outra igreja também, né? E ele começou a ouvir a palavra de Deus na internet. Eu gosto de dizer que é o pastor do Chapeuzão, né? Começou a ouvir o Valdomiro Santiago, começou a ver os milagres, as maravilhas, começou a ver a pregação. E ele não é que ele aceitou Jesus, e aceitou mesmo para ser crente? Vai toda semana, uma vez, duas vezes, lá para aquele sinal da antiga da Brasil, da Silas Munguba, é lá perto da igreja lá, ele vai, né? O Antônio mora bem aí perto na nossa rua ali, né, irmão? Então, irmão, quando a gente tem que morar no céu,
não tem nada que impeça. Ele entra no estreito, Deus coloca no hospital, Deus faz movimento qualquer na vida dele. É como, para nós continuar aqui, porque o tempo está terminando. Tem uma hora, para nós continuar, como as coisas diferentes, eu digo, glória a Deus, porque o que aconteceu na minha vida. Eu falando com a minha esposa, ela disse assim, é sobre uma pessoa que mora aqui, vizinho à igreja, e ele, irmão, não sabia nem que ele tinha sido crente. E disseram para ele que aquele rapaz casou com uma pessoa descrente, e a pessoa não queria que ele fosse crente, depois que ele aceitou Jesus, ele deixou a igreja, né? E eu digo, glória a Deus, que comigo foi o contrário. Eu não era crente, aceitei Jesus e hoje ainda estou crente, né? Por causa da varoa. Mas tem pessoas, irmãos, que eles encontram uma pessoa e a pessoa faz esfriar ele na fé. Glória a Deus, mas eu vou orar por aquele rapaz, eu não tenho contato com ele, né? Para o Senhor fazer com que ele volte à casa de Deus. Mas diz assim, que Pedro mandou sair aqueles irmãos e aquelas irmãs, que depois orou. Tem pessoas, irmãos, que são muito sem fé. Tem pessoas que não têm uma vida muito no altar, e determinados momentos na vida que você vai orar, que você tem que ir com pessoas de fé, com pessoas que têm uma vida fiel. Vocês já viram o inimigo dizer para alguém assim, eu conheço sua vida, como é que você vem fazer aqui, você não vai resolver nada aqui, e a pessoa passa vergonha, né? Mas se tiver uma vida no altar, Deus então manda a resposta, manda a vitória. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou aos santos e as viúvas e apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor Jesus. Então, irmãos, aleluia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É porque nós não recebemos, irmão, porque a nossa fé é pouca. Porque a gente não tem uma fé perseverante. E lá em Atos também, aqui em Atos diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. A gente persevera, irmãos, em alguma coisa, mas não persevera nos três situações aqui, ó. No partir do pão, nas orações e perseveravam na doutrina. Perseverar, irmão, na doutrina, o sapato aperta. Você já pensou? Você tem condição de vencer aquele problema ali, você deixa que alguém vença, e você diz assim, não, Deus vai prover, Deus vai resolver, né? E alguém fica xingando de você, tu devia ter levado para a polícia, tu devia ter resolvido. Não, irmãs, eu vou deixar o Senhor resolver. Então, irmãos, aqui diz que Dorcas era aquela mulher que tinha uma vida no altar. Ser crente, irmãos, eu digo que para o homem é mais fácil do que para a mulher. Por que, Zé Alves? Porque a mulher, principalmente quem tem filhos, a gente sai de casa, vai trabalhar. Apesar de lá, a gente também tem um bocado de tribulação de alguém que fica lá querendo, né, irmão, esfriar a nossa fé, atrapalhar. Mas a esposa fica com os filhos, batalhando, ela tem que cuidar do lar, ela tem um bocado de preocupação, não é, irmãos? Aleluia! E ela tem que tirar um tempo para que possa orar ao Senhor. Hoje as famílias não fazem mais um negócio que lá em casa, depois que a gente está de idade, a gente está fazendo ainda mais, né? Dificilmente lá em casa passar 2 dias sem tirar o culto doméstico, 2, 3 dias. Está com 2, 3 dias que a gente não tira o culto, a gente vai tirar o culto. Teve vez, para a honra e glória do nome do Senhor, que a gente foi tirar o culto 11 horas da noite, quando a fé está querendo cochilar, né? Porque você já viram uma coisa, o que acontece, ó? Você está bem esperto, ó. Vou tirar o culto, vou celebrar um culto ao Senhor. É 10 da noite, mas tu está esperto. Quando tu começa a cantar, começa a abrir a boca, já viu? Misericórdia, está queimado. Eu estava bem espertinho, como é que agora eu estou querendo cochilar com o negócio de abrir a boca, né, irmão? Então, irmãos, as coisas tem que vencer, ultrapassar, né, irmão? E a gente apresenta aquela situação da nossa casa, do nosso lado, da igreja, das igrejas, dos ministérios, porque, irmão, a gente não deve só orar pela nossa igreja, não, irmão. Orar pelas igrejas. Quantas igrejas tinha no Alto da Paz? Uma. Essa daqui do Alto da Paz, aqui da Cabral Veras. Depois parece que veio a de Cristo. E depois agora tem bem umas 4 ou 5 por aqui por perto, né? Então, irmão, mas a gente ora por todos eles, para que Jesus salve, para que Jesus liberte, para que Jesus faça milagres e maravilhas. Então diz que por causa daquela cura, muitas pessoas aceitaram ao Senhor em Jope. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Então, irmãos, eram homens que eles deixavam
sua esposa, deixava o lugar e eles iam fazer a obra de Deus. Os discípulos não se preocuparam, foi, Senhor, nós deixamos a esposa, o lar e vamos te seguir, e o que nós vamos ganhar? O Senhor não disse que eles iam enriquecer na terra, não. O Senhor disse que eles iam receber um galardão lá no céu. Eu só quero receber aqui, misericórdia, nós tudinho, né? Eu queria receber aqui, ó. Fulano de tal tem uma vida assim, Deus abençoou, e até agora eu estou aqui. Olha, irmão, Deus às vezes não dá, é um pensamento meu, não sei se os irmãos concordam, as irmãs, olha. Tem gente que não pode melhorar de vida, não, que ele se desvia, sabia? Ele tem que permanecer ali, naquela situação, mas Deus não pode, mas ele não dá lugar, irmão. Tem pessoas que aceitam Jesus aqui, ou vêm congregar aqui, e Deus prospera a vida dele ou dela. Se ele melhorar, ele vai para uma igreja mais rica, porque lá ele já é rico, ele tem que ir para uma igreja. Mas tem irmãos, irmão, que pode acontecer o que acontecer, ele fica servindo a Deus, aonde Deus abençoou. Ainda hoje eu lembrava do Itaperi. O Itaperi tem coisas importantes na minha vida. Aceitei a Jesus no Itaperi. Casei no Itaperi, parece que foi o primeiro casamento lá, foi o nosso, no Itaperi. E também, irmãos, aleluia, fui chamado para ser auxiliar, ainda não sei nem se já estava noivo, né? No Itaperi. São 3 coisas que não faz eu esquecer, né, irmão? Uma igreja que lá Deus me abençoou. Aí vim para Maraponga, trabalhei muitos anos aí em Maraponga, depois fui lá para Pajuçara, também tem história na Pajuçara. Saí daqui como diácono e voltei como evangelista, né, irmão? Tudo isso são coisas que Deus faz naquela igreja, e às vezes a gente não quer reconhecer. Mas, irmão, fica no lugar que tu foi chamado, adora a Deus, serve a Deus. Em toda a igreja tem problema, em toda a igreja tem alguma coisa, momentos difíceis, mas você está para testemunhar das bênçãos de Deus, aleluia. Então, Senhor, o teu testemunho faz com que possa aumentar a fé de um irmão que está orando e acha que Deus não vai atender a ele, e ele diz assim, como Deus resolveu o problema do irmão fulano, ele vai resolver o meu, que eu vi que o problema dele era maior do que o meu e o Senhor resolveu. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter cuidado ao convidar ou participar de momentos difíceis. Qualquer pessoa que não tem uma vida no altar, e também aqui falou de mulheres, né, irmão, que tinha vida no altar. Esse negócio também tem até uma carta, que diz assim, não chame mulheres novas, as irmãs novas aí me desculpem, viu, porque não é também ao pé da letra assim, não. Não chame mulheres novas para determinados trabalhos, sabia? Porque tem mulheres novas que começam servindo a Deus, e é uma bênção, e uma santidade toda, e até exagerada, e se destaca, mas com qualquer coisa muda a vida, né? Ele disse para chamar mulheres, eu já não penso assim, eu acho que deve ser mulheres que têm um tempo de fé, pode ela ser nova ou não, um tempo de fé é mais certo, né, irmão? Ela não é nova,